Fala galera, Fred aqui da Propósito Performance e hoje é um vídeo curto, tá? Vou tentar ser o mais breve possível aqui porque eu quero te falar uma coisa muito importante. Atendimento, pessoal, não é sobre, nossa, o lead chegou, vou atender ele rápido, enfim. Isso também é importante. Só que o que eu quero te falar é outra coisa, o processo. Como que você de fato atende, qual é a cadência? E para falar disso, nada melhor do que eu compartilhar minha tela e mostrar para vocês casos reais, como isso acontece com os nossos clientes, como o nosso fluxo ele é ordenado. E aqui é claro, ordenado de acordo com cada cliente. Porque não adianta, tá? Você encontrar alguém que vai te falar, não, faz assim, 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 segue essa cadência, segue este modelo. O modelo que funciona é de fato aquele pensado para a tua operação. Mas, sem mais delongas, vem aqui para minha tela. Um cliente nosso, um advogado mais especificamente, e o primeiro passo que eu quero que você entenda é essa parte esquerda da tela, tá? Daqui a pouco a gente vai olhar um pouco a demonstração de como isso aqui acontece lá no fluxo dele e essa IA na prática. Aqui, pessoal, se a gente for reparar, eu tenho um funil, que é o agente de A, e um funil de comercial. Fred, por que aí na P2P vocês separam e não colocam um funil só, dado que a IA ela tem de fato esse caráter de atendimento? Porque é o seguinte, pessoal, uma coisa é o agente de A fazendo a qualificação, outra coisa é o ser humano assumindo. E aí a gente já viu muito por aqui e eu acredito que não tem um certo ou errado aqui, sem julgamento de valor. Existe o que faz sentido para o negócio daquele cliente. Existe uma dinâmica que é a que o cliente atende no dia a dia. Então, o nosso papel aqui é entender esse lado comercial e, claro, adaptar a solução respeitando as limitações da ferramenta, mas sempre adaptando essa solução de acordo com o que o cliente necessita e não aquilo que você acha. Nós, do lado de cá, temos benchmarks, temos nichos, temos coisas para agregar valor, mas ninguém entende mais do negócio do que o próprio cliente. Então, aqui o que a gente fez? A gente tem a etapa de atendimento inicial, que é onde necessariamente o nosso agente vai atuar, neste caso aqui, uma agente, né, que é a Clara, e que ela vai fazer toda a qualificação necessária. Depois, o que vai acontecer? Conforme o lead for evoluindo, fazendo cadências, o lead não respondeu, entramos numa etapa de follow-up. Fred, por que 4 follow-ups? Pedido do cliente, 3 horas, 18 horas, 23 horas e 48 horas. Aqui a gente começa a fazer uma mescla de ações. É onde o mundo do agente de A se conecta com o mundo do CRM. E aí eu falo o mundo do CRM porque aqui quem faz esses disparos e essas cadências é o próprio CRM. Fred, mas espera aí, por que a sua IA não faz isso? Por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho um CRM. Então, né, pessoal, eu vou usar o potencial do meu CRM. E segundo, eu não preciso gastar token aqui. Se eu faço o disparo via o CRM e consigo unir estes dois mundos, eu dou a capacidade para o agente ficar na escutativa. E aí eu faço 2, 3, no caso aqui 4 disparos a custo zero. Tá? Eu já pago pelo CRM, então nada mais justo do que usar esse poder ao nosso favor. Mas voltando aqui, toda essa movimentação ela é inteligente. Então a Clara consegue fazer essa movimentação, unir o poder do CRM ao poder dela. Aí vamos supor que o lead respondeu e chegou na etapa do agendamento. O que vai acontecer? Depois eu vou abrir uma conversa aqui para vocês verem. Ela vai qualificar e mandar aqui o link da agenda. Ela só manda este link, obviamente, se a pessoa tiver qualificada. Uma vez qualificada, acabou. Isso aqui já vai para o link, a pessoa vai clicar no link da agenda, vai fazer um agendamento e aí voltando com ela, ela vai passar para a etapa de qualificado. Aqui é a primeira pausa que eu vou fazer com vocês. Uma vez qualificado, por que o lead não aparece aqui? Isso é uma métrica. Se esse lead, por exemplo, vier para cá, vai entrar uma automação e vai pegar o lead do qualificado e jogar para o comercial. E não, nós não perdemos essa métrica, porque este lead ele bateu aqui em qualificado, então a gente tem essa métrica depois para analisar lá no funil de vendas e aí a gente consegue entender quantos leads de fato foram qualificados. Bateu no qualificado, eu tenho um agendamento feito, ótimo, entra o humano na jogada. E aí entrou o humano na jogada, a IA vai desligar
Tem poucos leads aqui porque o agente está rodando tem 2 dias apenas. E aí eu tenho toda uma etapa humana, que é o lead qualificado, ele vai ter aquele agendamento, o humano vai confirmar, ele depois vai ver se compareceu, se não compareceu, para fazer follow-ups, enfim. Aqui quem atua é o ser humano. Então a secretária deste advogado agora tem o poder em mãos de receber o cliente lá no escritório dele e de fato ver o que está acontecendo, tá? Então aqui a gente tem uma diferenciação e essa diferenciação faz todo sentido. Vamos pegar uma conversa para vocês entenderem? Então vamos lá. Veio aqui do anúncio. A Clara entrou, se apresentou rapidamente e, dado o caráter do anúncio, ela já fez uma pergunta direta. Olha, que tipo de documento que você tem? Aí a pessoa falou, né, a situação dela, tudo mais, falou a região, que é super importante, porque ele faz um atendimento regional, então não são todas as cidades que ele atende. Aqui, ela confirmou, porque ela tem este conhecimento, ela sabe onde ele atua, falou um pouco sobre a situação deste cliente, e aqui eu quero mostrar para vocês, de fato, o que aconteceu. Isso aqui foi a Clara atendendo a cliente. Falou o contrato, ela fez uma explicação, explicou por que é importante, né, ter aquilo lá. E aí a cliente falou, não, beleza, eu consigo ir lá no escritório presencialmente, porque não existe aqui no caso deste cliente, tá, uma agenda online, é sempre presencial. Isso aqui é uma escolha dele. Então, por isso que é importante a gente entender o processo comercial que cada cliente vai ter diferente. E aí a gente fez a pergunta. A gente não, a Clara fez a pergunta. Olha, você consegue vir no escritório? Consigo. E aí perceba que ela já perguntou à cliente que data e horário. Isto é um indicativo que, opa, o cliente está interessado. E aí, automaticamente, a Clara moveu lá para aquela parte que eu comentei para vocês de link de agenda. Por quê? Se o cliente aqui some, ela vai fazer um follow-up depois, tá? Então ela disse, olha, vou te liberar o nosso link de agendamento. Passou aqui o link para a cliente, falou que tinha que confirmar, deu um exemplo aqui de confirmação. A cliente falou que está tudo bem, ela confirmou que esperava, a cliente veio e falou, olha, dia tal, hora tal, qualificado. A Clara qualificou o cliente. E falou aqui, beleza, confirmado, te espero no dia tal. Parando aqui, já estava excelente, certo? Só que vamos lá. Poxa, a secretária do cliente entra e vai ver tudo isso aqui. Ela tem que ficar agora procurando tudo aqui para entender o que está bom, o que está ruim, certo? Errado. Aqui a gente faz um resumo. Então eu tenho uma aba de agente de A, onde ela traz um resumo do que foi o motivador dessa agenda, do que foi conversado, a data e o horário e a última iteração para a gente saber, no caso do cliente, se ele sumir, qual foi a última resposta que ele deu. Vamos voltar aqui para mim rapidinho. O que a gente tem de importante aqui para eu passar para vocês, tá? Antes de eu voltar ali e depois mostrar um fluxo genérico de atendimento da IA, né? Porque aqui a IA atendendo que vai mudar é o coração dela, é o coração do atendimento. O fluxo que a gente faz no N8N, ele é bastante parecido, claro que ele tem as suas particularidades. Mas o que eu quero colocar para vocês é esta importância que eu mostrei, é a importância do funil, é a importância de entender como que aquele cliente atua no dia a dia. Porque você concorda comigo? Eu posso pegar a Clara, posso pegar tudo isso aqui que vocês viram e eu já vou voltar com a tela. E aí o que vai acontecer? Nada. Como assim nada, Fred? Ela vai atender. Sim, ela vai atender. Só que se eu fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, você concorda comigo que toda a sua particularidade está sendo mandada embora? O que acontece no final do dia? Você se torna uma pessoa genérica. E aí eu te pergunto, o seu atendimento é genérico? Claro que não. Então eu não posso ter uma extensão, que seria uma IA, bots auxiliando, que sejam genéricos. Então por isso que a gente sempre se importa aqui na P2P com este parâmetro, que é como você atende, qual é a jornada do seu cliente, como que deveria ser de fato o atendimento, o que você espera, como você faz. Se você fosse atender, como você faria? E é aqui que a gente atua e se preocupa. Vamos voltar rapidinho aqui para eu terminar e mostrar para você. Peguei um fluxo padrão nosso. Então eu tenho toda a parte de conexões do agente com o CRM aqui do lado de cá. Aqui eu tenho os parâmetros
de atendimento. Pode ser um WhatsApp, pode ser um Instagram, pode ser um Facebook, pode ser um site, enfim, a gente vai adequar. Eu tenho toda a tratativa de mensagem, de áudio, de imagem, em alguns casos de PDF, nem todo cliente precisa de um PDF. Aqui eu tenho o agente propriamente dito, com as habilidades, e aqui os envios de respostas que vocês viram acontecer. Qual que é um ponto importante, tá? Todo agente de A, e não se confunda, tá? Todo agente de A ele é probabilístico. Então o que sai dessa caixinha aqui, ó, ela é probabilística. O que que isso significa? Significa que o agente ele vai pegar a mensagem, vai interpretar aquela mensagem e probabilisticamente, pegando no prompt dele, ele vai tomar uma ação. Por isso que se você mandar 5 mensagens iguais lá no ChatGPT ou em qualquer LLM, o contexto vai ser muito parecido, mas a resposta muda. Então a gente faz um mix aqui de probabilístico com determinístico, que é essa parte de movimentação do lead lá dentro do CRM, que é a como que a gente usa. Aqui eu consigo de forma mais assertiva tomar decisões. Então sempre que algo acontecer, que são esses pontos que vocês viram do lado de cá, sempre que algo acontecer, eu sim faço uma movimentação porque eu sou determinístico. Colocar tudo na mão da IA nem sempre é a melhor decisão. Então o recado aqui é: entenda o processo, entenda como acontece. No final do dia, ser determinístico não é o que funciona. O que funciona é processo alinhado com IA, alinhado com CRM, com tomadas de decisões inteligentes.